Gente querida, é um prazer estar aqui com vocês para a nossa última aula desse podcast sobre esse panorama geral das Sagradas Escrituras. Fico muito feliz de ter caminhado até aqui com vocês e já antes de qualquer coisa, vamos estar preparando um material aí. Antes do fim do ano nós iremos terminar esse material, acredito que vai ser em torno de umas 8 aulas sobre a pessoa de Jesus Cristo, a sua vida, a sua obra. Então se prepara, acredito eu que iremos dar início logo na primeira semana de outubro, tá bem? Hoje então, encerrando esse nosso panorama geral das Sagradas Escrituras, nós falaremos sobre a Bíblia e a sua história. Então, diante de tudo que foi visto neste panorama geral da Bíblia, nós podemos fazer um resumo bastante completo da Bíblia e de toda a sua história. A história da Bíblia, sua origem e composição, é algo sobrenatural. Isto podemos afirmar pelo fato de um livro tão antigo chegar até nossos dias com tanta fidelidade aos seus originais. Como já vimos, a Bíblia Sagrada é o conjunto de livros do Antigo e do Novo Testamento. Apesar de estar na capa, o vocábulo Bíblia não se acha no texto das Sagradas Escrituras. De onde então vem esse nome? Vem do grego, a língua original do Novo Testamento. Do grego biblion, que significa livro, rolo. Se você está acompanhando o nosso podcast desde o início, você vai se lembrar de muitas coisas, porque o objetivo aqui é exatamente trazer à sua memória os principais pontos estudados aqui, porque quando falamos da Bíblia e da história da Bíblia, nós precisamos abordar tudo que a gente já abordou aqui, só que vou fazer isso de uma maneira muito resumida e vou fazer uma aplicação muito prática também para as suas vidas, tá bem? Vai ser uma bênção, então fica comigo até o final. Bem, como eu já falei, a Bíblia ela é formada por 66 livros, sendo 39 do Antigo e 27 do Novo Testamento, não é? Esses 66 livros foram escritos num período de 16 séculos e tiveram cerca de 40 escritores. Aqui está um dos milagres da composição da Bíblia. Esses escritores pertenceram às mais variadas profissões e atividades, viveram e escreveram em países, regiões e continentes distantes uns dos outros, em épocas e condições diversas. Entretanto, seus escritos formam uma harmonia perfeita. E isto prova que um só os dirigia no registro da revelação divina. O Deus que está no controle de tudo e trabalhou para que isso fosse possível. Antigamente, a Bíblia não tinha capítulos e versículos. É por isso que às vezes lemos na Bíblia frases como o lugar em que estava escrito. Verifique só em Lucas 4, versículo 17, se referindo a um local específico das Sagradas Escrituras. O lugar da Escritura que lia. Isso em Atos 8, versículo 32. Uma outra frase interessante é como também diz em outro lugar. Isso está em Hebreus 5, versículo 6. Ou seja, por que isso acontecia? Porque as referências bíblicas não tinham um endereço certo, como temos hoje, através dos capítulos e dos versículos. A divisão de capítulos e versículos da Bíblia foi criada para facilitar a tarefa de citar as Escrituras. Stephen Langton, professor da Universidade de Paris e mais tarde arcebispo da Cantuária, ele dividiu a Bíblia em capítulos no ano de 1227. A versão da Bíblia de Langton ficou conhecida como a Bíblia Parisiense. Mais tarde, em meados do século XVI, a Bíblia de Lutero, publicada em 1534, foi impressa com essa divisão. Em 1448, o rabino judeu Mordecai Nathan subdividiu o Antigo Testamento em versículos, apenas o Antigo Testamento. Em 1551, Robert Stephanus, também conhecido como Robert Estienne, manteve a divisão essencial de Nathan do Antigo Testamento e acrescentou uma subdivisão semelhante ao Novo Testamento. Portanto, a primeira Bíblia completa, com divisões em capítulos e versículos, foi a Bíblia de Genebra, de 1560. Eu tenho uma delas aqui agora em minhas mãos. Uma influente tradução protestante, sem dúvida, para o inglês, anterior à versão King James. Portanto, a divisão da Bíblia em versículos foi feita em 2 ocasiões. O Antigo Testamento, em 1445 até 1448, pelo rabino Nathan, e o Novo Testamento, no ano de 1551, por Robert Stephanus. Todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, o idioma oficial da nação israelita.
exceto algumas passagens de Esdras, Jeremias e Daniel, que foram escritas em aramaico. O Novo Testamento, por sua vez, foi escrito em grego. O grego do Novo Testamento não é o grego clássico dos filósofos, mas o dialeto popular do homem da rua, dos comerciantes, dos estudantes, que todos podiam entender. Era chamado de o grego koiné. Este dialeto formou-se então a partir das conquistas de Alexandre o Grande, no ano de 336 a.C. A Grécia ela se tornou um império mundial e toda a terra conhecida recebeu influência da língua grega. Deus estava preparando, deste modo, um veículo linguístico para disseminar as boas novas do Evangelho até os confins do mundo, no tempo oportuno. Até no Egito o grego se impôs, pois aí foi a Bíblia traduzida do hebraico para o grego, a chamada Septuaginta, em cerca de 285 a.C. Nos dias de Jesus, os judeus entendiam quase tão bem o grego como o aramaico, haja vista que a Septuaginta em grego era popular entre os judeus. Nos primórdios do cristianismo, o evangelho pregado ou escrito em grego podia ser compreendido pelo mundo todo. Portanto, isso só Deus podia fazer. Ele não enviaria o seu filho ao mundo enquanto este não estivesse preparado, e esse preparo incluía uma língua conhecida por todos. A língua grega tem 24 letras. A primeira é a letra alfa e a última é o ômega. Então, quando você ouvir falar em Apocalipse 1:8 que Jesus ele é o alfa e o ômega, ele está afirmando, portanto, que ele é o primeiro e é o último. Então, no tempo de Cristo, o aramaico tornara-se a língua popular dos judeus e das nações vizinhas. O aramaico foi a língua do Senhor Jesus, dos seus discípulos e da igreja primitiva em Jerusalém. Em Mateus 5,18, quando Jesus diz que a menor letra é o J, o aramaico Iode, ele tinha em mente o alfabeto aramaico, pois somente neste é que se verifica isto. Também em Marcos 14, versículo 36, o uso da palavra aramaica Abba por Jesus é outra evidência de que ele falava o aramaico. Que ele também falava o hebraico é evidente. Por exemplo, em Lucas 4, versículo 16 a 20, uma vez que os rolos sagrados eram escritos em hebraico. Marcos, escrevendo para os romanos, põe em aramaico os capítulos 5, versículo 41 e o capítulo 15, versículo 34 do seu livro. Já Mateus, que escreveu para os judeus, escreve a mesma passagem em hebraico. Confira só em Mateus 27, versículo 46. A história da Bíblia e como chegou até nós é encontrada em seus manuscritos. Manuscritos são rolos ou livros da antiga literatura escritos à mão. Então, o texto da Bíblia ele foi preservado e transmitido mediante os seus manuscritos. Há em nossos dias cerca de 4.000 manuscritos da Bíblia preparados entre o século II e o século XV. A maioria dos manuscritos eram feitos com papiro ou pergaminho. Outros materiais foram usados para a escrita nos tempos antigos, mas de menor importância. Nós já falamos bastante sobre tudo isso em nossos podcasts passados, Falamos também sobre os tipos de escrita e muitas outras coisas. Mas é importante sempre lembrar que os manuscritos do Antigo Testamento tinham os formatos de livros, chamados códices, e os formatos também de rolos. Os códices eram feitos de pergaminho, cujas folhas tinham normalmente 65 centímetros de altura e 55 centímetros de largura. Os rolos, então, podiam ser de papiro ou pergaminho. Eram presos a um cabo de madeira para facilitar o manuseio durante a leitura. Era enrolado da direita para a esquerda e sua extensão dependia da escrita a ser feita. O rigor com o qual os judeus transmitiram a Bíblia hebraica até hoje pode ser visto nas prescrições preservadas no Talmud. Uma destas prescrições, muito interessante, dizia que o copista deveria sentar-se com vestimenta judia completa, lavar todo o seu corpo, não começar a escrever o nome de Deus com a pena recentemente molhada na tinta, e mesmo que um rei lhe dirigisse a palavra enquanto estava escrevendo este nome, ou seja, o nome de Deus, o copista não deveria lhe dar atenção. Fantástico, Veja só a importância que eles consideravam da escrita dos manuscritos. Coisa linda. É importante dizer que não há nenhum manuscrito original preservado. A falta de manuscritos originais
provém dos seguintes pontos. Primeiro, era costume dos judeus de enterrar todos os manuscritos estragados pelo uso ou qualquer outra coisa. Por que eles faziam isso? Para evitar mutilação ou interpolação espúria. Muito importante. Segundo, os reis idólatras e ímpios de Israel podem ter destruído muitos ou contribuído para isso. Com certeza, era assim que eles faziam muito. Pegavam os manuscritos e destruíam, simplesmente. Tá? Então você pode ver, por exemplo, o episódio de Jeremias 36, versículo 20 até o 26. Terceiro, temos o caso de Antíoco IV Epifânio, que era rei da Síria, do ano 175 ao 164 a.C. Ele dominou sobre a Palestina durante o seu reinado. Ele foi extremamente cruel, sádico e tinha prazer em aplicar torturas. Ele decidiu exterminar a religião judaica. Assolou Jerusalém no ano 168, profanou o templo e destruiu todas as cópias que achou das Sagradas Escrituras. E em quarto lugar, também podemos ressaltar que nos dias do feroz imperador Diocleciano, e aí nós estamos falando do período do ano 284 até o ano 305 depois de Cristo aproximadamente, os perseguidores dos cristãos destruíram quantas cópias acharam das Sagradas Escrituras. Ou seja, durante 10 anos, Diocleciano mandou vasculhar o império para destruir todos os escritos sagrados. Ele chegou a julgar que tivesse destruído tudo, pois ele mandou cunhar uma moeda comemorando tal vitória. Diante de tudo isso, podemos chegar à conclusão de que, de fato, os manuscritos originais se perderam. No entanto, é importante que você saiba que o Deus da história fez com que as Sagradas Escrituras chegassem até nós de qualquer forma. E veja só, no caso de Diocleciano, é lógico que ele sairia perdendo. Assim como Antíoco Epifânio, que foi muito pior do que ele, também saiu perdendo. E todos os demais imperadores que se opunham ao cristianismo saíram perdendo. Por quê? Porque todos eles estavam lutando contra o próprio Deus, que na pessoa de Jesus havia de dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, versículo 15. Como pregar o evangelho a toda criatura e fazer com que o evangelho chegasse até nossos dias se não houvesse Deus preservado os manuscritos? Não é verdade? Então, embora os originais não existam mais, muitas cópias fiéis foram sendo reproduzidas ao longo dos séculos. Ora, o mundo ele está dividido em nações, em tribos, povos, cada qual com suas línguas. Portanto, era preciso a tradução da Bíblia para dar cumprimento às palavras do Senhor Jesus após ressuscitar. Hoje, quando vemos as Escrituras traduzidas em mais de 1.700 línguas, nós sabemos que aquele que comissionou os discípulos para tão grande obra proveria também os meios para a sua realização. Glória a Deus. A Bíblia é a mensagem de Deus para o seu povo. De Moisés ao apóstolo Paulo, Deus inspirou homens para registrar suas palavras a fim de transmiti-las a outras pessoas. É a ferramenta para entendimento da vontade de Deus para nossas vidas. É uma revelação especial de Deus para a humanidade, pois ela explica como Ele é, como espera que nos comportemos e as consequências de aceitarmos ou rejeitarmos sua mensagem. Proclama a obra amorosa e redentora de Deus para os que não conhecem Jesus Cristo. E tem tocado milhares e milhares e milhões e milhões e bilhões de bilhões de pessoas e corações com suas promessas de esperança. A Bíblia revela quem Deus é, o que Jesus Cristo fez por nós e como devemos viver para refletir sua maravilhosa obra em nós. Quando rejeitamos seus ensinamentos, estamos rejeitando a Deus e negando a autoridade que Ele tem sobre toda a criação. Rejeitar a Deus não é fato novo. Os israelitas vagaram no deserto porque não creram que Deus os protegeria. O rei Acabe erigiu ídolos a falsos deuses. Jonas se negou a ir para Nínive apesar da ordem de Deus. Quando ignoramos então as promessas de bênçãos de Deus sobre nós, estamos deliberadamente desobedecendo a sua pessoa e seguindo nossos próprios desejos e vontades. A Bíblia nos alerta da autoridade eterna de Deus sobre todas as pessoas. Muitas dessas mesmas pessoas que negam a autoridade de Deus também dizem que a Bíblia não é verdadeira porque homens propensos a erros a escreveram. É certo que se os escritores bíblicos não eram pessoas perfeitas, a Bíblia é clara em afirmar que foi um trabalho inspirado por Deus e, portanto, perfeito.
O apóstolo Paulo escreve que toda escritura é inspirada por Deus, 2 Timóteo 3, versículo 16. E Pedro explica que nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, 2 Pedro 1, versículo 21. Isto inclui o Antigo e o Novo Testamento. A palavra de Deus é, portanto, revestida de autoridade para que possamos conhecer a verdade. Apesar de toda oposição, a Bíblia Sagrada é o livro mais antigo, mais famoso e mais lido do mundo. Escrita em mais de 1.700 línguas e dialetos, como eu já falei, já atravessou 3.000 anos aproximadamente. É também um livro de maior circulação em todo o mundo. Então, portanto, podemos dizer que tudo isso só é possível porque tem a mão do Deus Todo-Poderoso agindo para isso. Essa é a história, origem e composição da Bíblia. Mas, como podemos resumir o seu conteúdo? O início de todas as coisas que foram criadas por Deus está registrado nos 2 primeiros capítulos de Gênesis. Deus criou Adão e Eva, a coroa de sua criação, e os colocou em um paraíso perfeito. Eles mais tarde pecaram e foram expulsos do jardim do Éden e foram forçados a viver pelo suor de sua testa, em um mundo imperfeito. Com sua descendência se multiplicando, o pecado também se multiplicou. No final, a humanidade tornou-se tão pecadora que, como julgamento, Deus destruiu a terra com um dilúvio universal, preservando somente Noé e sua família imediata na arca para repovoar a terra. O pecado continuou dominando sobre a humanidade e, mais uma vez, as pessoas se esqueceram de Deus. Com o passar dos anos, Deus revelou-se a Abraão, aproximadamente 2.000 anos antes de Cristo, prometendo a ele uma nação, muitos descendentes e uma bênção que acabaria se estendendo a todos na terra. Abraão acreditou em Deus e se tornou o pai do povo hebreu. Abraão teve um filho, Isaque, e Isaque teve um filho, Jacó. As promessas que Deus fez a Abraão foram passadas para Isaque e Jacó. Jacó teve 12 filhos e as promessas foram passadas para todos os 12 filhos que se tornaram os pais das 12 tribos de Israel. Jacó e sua família, de umas 70 pessoas, estavam vivendo na terra de Canaã quando começou uma grande fome. Eles foram forçados a migrar para o Egito para conseguir comida. Com o tempo, ficaram tão numerosos que foram vistos como uma ameaça pelo povo egípcio e estes escravizaram o povo hebreu por quase 400 anos. Finalmente, aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo, Deus levou Moisés para liderar a fuga do Egito. Com tantos milagres incríveis, incluindo a travessia do Mar Vermelho, escaparam do Egito e foram até o Monte Sinai, onde receberam os 10 mandamentos. Depois se rebelaram contra Deus novamente e, como julgamento, vagaram pelo deserto por 40 anos. Quando o tempo do julgamento terminou, eles receberam a permissão para entrar na terra prometida. Moisés morreu e Josué liderou a conquista da terra. Israel viveu na terra prometida sem um sistema de governo centralizado durante os 400 anos seguintes. Sansão e Samuel foram os juízes mais famosos. Depois, Israel insistiu em estabelecer uma monarquia, aproximadamente 1.000 anos antes de Cristo, e os hebreus foram governados por reis durante os 400 anos seguintes. Saul, Davi e Salomão foram os 3 primeiros reis que governaram em uma monarquia unificada por 120 anos, 40 anos cada um. Quando Salomão morreu, a nação se dividiu por causa de divergências na cobrança de impostos. Havia agora um reino do norte, que manteve o nome de Israel, porque a maioria, ou seja, no caso 10 tribos, era leal ao norte, e um reino no sul, que foi chamado de Judéia, porque esta era de longe a maior das tribos do sul. Por causa da acumulação de pecados de Israel, a Síria, uma nação no nordeste, veio e conquistou Israel e espalhou muitas pessoas por toda aquela parte do mundo. Uns 150 anos depois, por causa do acúmulo de pecados da Judéia, a Babilônia veio e conquistou a Judéia, destruiu Jerusalém e levou muitas pessoas cativas para a Babilônia. Uns 70 anos depois, a Pérsia derrotou a Babilônia, que antes tinha derrotado a Síria. Assim, a Pérsia agora dominava toda a parte do mundo, desde a costa ocidental do Mar Mediterrâneo até as fronteiras da Índia. O rei da Pérsia permitiu que os israelitas, vivendo no cativeiro da Babilônia, voltassem a Jerusalém para reconstruir a cidade. 50.000 pessoas voltaram, aproximadamente 500 anos antes de Cristo, tá bem? Reconstruíram a cidade, o templo e restauraram a adoração cerimonial a Deus. Continuaram a viver dessa forma pelos próximos 400 anos. E durante esse período, a Pérsia caiu frente à Grécia e esta perante Roma.
Roma era quem governava essa parte do mundo quando Jesus nasceu. O ministério de Jesus foi precedido pelo ministério de seu primo João Batista, que avisou os judeus para se prepararem para a vinda do Messias. Jesus nasceu em Belém, perto de Jerusalém, cumprindo a profecia do Velho Testamento. Depois, Jesus e seus pais, Maria e José, voltaram para sua casa em Nazaré, na parte norte do país, a oeste do Mar da Galileia. Ali, Jesus viveu uma infância aparentemente normal até a idade de 30 anos, quando todos os professores, pelo costume judaico, começam seu ministério. Jesus começou seu ministério em Jerusalém, portanto, aos 30 anos, tá? Começou em Jerusalém e nas áreas próximas da Judéia. Seu ministério foi marcado por um ensinamento autoritário e milagres, tá? Isso é muito importante de ser dito. Milagres impressionantes, como ninguém havia visto antes. Por causa da crescente oposição a seu ministério por parte dos líderes religiosos judaicos, Jesus foi para o norte, até a área ao redor do Mar da Galileia, deixando Cafarnaum na margem norte como sua base. Muito de seu ministério de 3 anos e meio aproximadamente foi realizado na área ao redor de Cafarnaum, apesar de que muitos eventos não aconteceram realmente em Cafarnaum. No final, ele voltou a Jerusalém e, por causa da inveja dos líderes religiosos, foi logo crucificado. 3 dias depois, ele se levantou dos mortos e se mostrou aos seus discípulos várias vezes nos 40 dias seguintes. Depois, com os discípulos unidos ao seu redor no Monte das Oliveiras, perto de Jerusalém, ele ascendeu visivelmente ao céu. Tinha mandado seus discípulos para levar a nova mensagem de salvação por meio de para Jerusalém, para a Judéia e Samaria, as regiões mais próximas, e para as partes mais distantes da terra. A igreja foi estabelecida em Jerusalém e os primeiros cristãos eram judeus. A igreja ali era comandada pelos apóstolos de Jesus. A divulgação do evangelho nas áreas próximas e distantes da terra focou principalmente no apóstolo Paulo, que realizou viagens missionárias em áreas da Ásia Menor e Grécia. Finalmente, Paulo foi preso e levado para Roma, onde acabou sendo executado por sua fé. No entanto, havia discípulos suficientes não só em Jerusalém, mas também na Ásia Menor, Grécia e Roma, para que a mensagem não só continuasse viva, mas também crescesse até se tornar a religião dominante no mundo. Bem, esta é a história bem resumida que a Bíblia nos apresenta. No entanto, como podemos resumir os ensinamentos trazidos por ela? Nós estudamos as 10 principais doutrinas trazidas pela Bíblia, não foi? Há muitas outras. No entanto, precisamos estar cientes das verdades fundamentais e quando acrescentamos todos os autores da Bíblia e todos os livros e os reduzimos ao mínimo comum, nós percebemos que as Sagradas Escrituras nos ensinam estes 10 grandes assuntos. Mas eu já quero deixar bastante claro que esse resumo não é tudo que alguém deveria saber sobre a verdade revelada, mas eu vou apresentá-lo apenas como uma introdução, como um olhar dos pés na busca de conhecimentos mais amplos e mais profundos. Tá bem? Aprendemos que a Bíblia foi revelada por Deus para o homem. Quer dizer, Deus fez-se conhecer à humanidade por intermédio de meios sobrenaturais, incluindo visões, sonhos com conversação direta e outras coisas. O que ele queria que a humanidade soubesse, ele revelou. Está em Hebreus 3, versículo 7. Algumas dessas revelações foram gravadas na Bíblia. Essa informação foi inspirada, o que significa que Deus verificou que não havia erros no que os homens escreveram de suas revelações, conforme 2 Pedro 1, versículo 21. No entanto, as pessoas não entenderam imediatamente as profundas verdades espirituais da Escritura. Portanto, o Espírito Santo permite que cristãos sinceros e honestos entendam e abracem a verdade da Escritura, iluminando suas mentes para compreender as coisas que Deus tem para eles. 1 Coríntios 2, versículo 12. Os cristãos devem ser estudantes dedicados das Escrituras. Todavia, se quiserem se beneficiar do ministério iluminador do Espírito Santo, devem estudar com uma atitude de fé e obediência também. 2 Timóteo 2, versículo 15. Na Escritura, nós aprendemos que Deus existe, como pode ser visto por meio da natureza e da consciência. Romanos 1, versículo 18 ao 20. Além disso, aprendemos suas características, como ele é.
São várias características ou atributos, e estes incluem que ele é todo-poderoso, conforme Jó 42, versículo 2, que ele está presente em todo lugar simultaneamente, ou seja, ele é onipresente, Salmo 139, versículo 8, e que ele sabe todas as coisas, ou seja, ele é onisciente, conforme Salmos 139, versículo 4. Nós descobrimos também que ele é sagrado, conforme Isaías 5, versículo 16, que ele é amoroso, conforme 1ª Epístola de João 4, versículo 8, que ele é justo, conforme Salmo 19, versículo 9, e muitos outros atributos nos são apresentados nas Sagradas Escrituras. Deus é soberano e pode fazer tudo o que quiser. Salmo 135, versículos 5 e 6. E ele é Deus trino. Isso é muito importante. Nós já falamos bastante sobre a Trindade aqui. Mas eu quero lembrar que Trindade significa que só existe um Deus, mas que ele existe como 3 pessoas iguais e eternas. A mesma em substância, mas distinta em subsistência, conforme Deuteronômio 6, versículo 4, 2 Coríntios 13, versículo 14. Jesus de Nazaré foi Deus encarnado, o segundo membro da Trindade, conforme João 1, versículo 10. Ele era humano, conforme João 1, versículo 14, e ao mesmo tempo divino. O único Deus-homem que já existiu. Ele viveu uma vida sem pecados, foi crucificado e ressuscitou dos mortos, conforme Romanos 1, versículo 4. Agora ele está no céu, mas vai voltar à terra algum dia para cumprir o plano de Deus, conforme Tito 2, versículo 13. O Espírito Santo, o terceiro membro da Trindade, conforme 2 Coríntios 13, versículo 14, também é Deus, é um ser pessoal, não apenas uma força, tá? E muitos consideram como uma força impessoal. Isso está errado. Verifique só Efésios 4, versículo 30, que diz que o Espírito Santo pode se entristecer com as nossas atitudes erradas. Isso demonstra que ele é um ser pessoal. Quando falamos sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade, nós citamos muitos textos. O Espírito Santo tem um papel instrumental na salvação de cada pessoa, incluindo a convicção, ou seja, o Espírito Santo nos revela a necessidade do arrependimento, conforme João 16, versículo 8. Inclui também a regeneração. O que é isso? Através do Espírito Santo nós somos regenerados, ou seja, temos uma nova vida diante do Senhor, a vida eterna, conforme Tito 3, versículo 5. Ele também nos auxilia, porque ele habita em nós. Então esse é o conceito de habitação. O Espírito Santo vivendo dentro de nós quando somos verdadeiros cristãos, conforme Romanos 8, versículo 9. O Espírito Santo é quem nos conduz até o batismo, porque ele coloca o crente no corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, versículo 13. É o Espírito Santo que nos sela. Né? O que é selar? É garantir o relacionamento do crente com Deus. Isso que é selar. Efésios 1, versículo 13. Deus quer que cada um de nós sirva a Ele e seja ministro do outro, não é? Então o que o Espírito Santo faz é dar a cada um de nós dons especiais para que isso se torne possível. 1 Coríntios 12, versículo 4 e 11. Nós falamos também muitas coisas sobre os anjos, né? Esses seres espirituais que servem a Deus e fazem a sua vontade, conforme Hebreus 1, versículo 14. Os demônios são ex-anjos justos que caíram, rebelando-se contra Deus e seguindo a Satanás. Judas 6, você pode verificar isso. Satã foi o mais poderoso anjo que caiu, tornando-se mau e corrupto. Ele é um ser real que domina os demônios e procura neutralizar e derrotar a vontade de Deus, conforme 1 Pedro 5, versículo 8. Deus deu-nos defesas sobrenaturais para nos proteger das tentativas de Satã de desencorajar, derrotar e até nos destruir. Essas defesas são chamadas de armadura de Deus, conforme Efésios 6, versículo 13 ao 18. Os humanos foram criados por Deus como o ápice da sua criação. Fomos criados à imagem espiritual, intelectual, emocional e moral de Deus, conforme Gênesis 1, versículo 27. E nosso objetivo é glorificar a Deus e nos unir a Ele para sempre. Os humanos possuem uma dimensão espiritual, assim como a física. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. E seus espíritos vivem para sempre, tanto no céu quanto no inferno. Hebreus 9, versículo 27. Portanto, muita atenção, meu amado irmão e minha amada irmã. Sejam seguidores de Jesus Cristo. Sejam obedientes à sua palavra, para que vocês possam passar a eternidade no céu e não no inferno. Porque nós somos seres eternos. Nunca morreremos. Então, imagina o que é passar uma vida no inferno, eternamente no inferno, sem a menor esperança de ir para o céu. É triste demais, não é? Então não deixe de anunciar o Evangelho para as pessoas,
porque essas pessoas desse mundo andam como mortos, porque é exatamente assim que a palavra de Deus diz, são mortos espiritualmente, precisam ser vivificados pelo poder do Evangelho de Cristo. Isso só é possível se a igreja cumprir o seu papel de levar as boas novas de salvação para as pessoas. Lembre-se, se a igreja não fizer o seu papel, até as pedras clamarão. Deus irá trazer os seus eleitos à salvação de uma forma ou de outra, mas ai da igreja que deixar de assumir o seu papel. Nós somos a igreja de Cristo. Amém? Então é importante você saber que o homem ele é distinto na criação de Deus, pois tem capacidades superiores à dos animais. Gênesis 1, versículo 26. E o pecado é a falta de conformidade com a perfeição moral de Deus. Então todos os humanos foram contaminados pelo pecado, conforme 1 João 5, versículo 17. Adão e Eva, os primeiros humanos, foram os primeiros a pecar. O pecado deles trouxe ao mundo toda a dor, todo o mal, todo o sofrimento que foi passado a todos os outros humanos, e é tão ruim que foi chamado de queda da humanidade. Gênesis 3, versículo 6. Não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores, conforme Efésios 2, versículo 1 e 3. Então, como nossa natureza interna foi corrompida, nós não podemos evitar o pecado. Romanos 3, versículo 23, Romanos 6, versículo 23. E isso é um fato que traz morte espiritual a cada um. A salvação, portanto, é um presente que Deus dá àqueles que acreditam. Efésios 2, versículo 8 e 9. Estamos separados de Deus por causa do nosso pecado. E quando acreditamos em Jesus e o recebemos como nosso Senhor e Salvador, Deus perdoa nossos pecados e nos dá a vida eterna. Romanos 5, versículo 1. A pena para nossos pecados foi paga por Jesus quando ele morreu na cruz por nossos pecados, o que se chama de morte substitutiva de Cristo. 1 Pedro 3, versículo 18. Nossa salvação espiritual começa quando recebemos Cristo, mas nossa salvação é completada quando morremos ou quando Jesus retorna. O que vier primeiro, conforme Romanos 8, versículo 23. A Igreja Universal é a totalidade de todos os que creem em Jesus, de sua primeira vinda até a sua segunda vinda. E é a representação de Cristo sobre a terra, fazendo coletivamente sua vontade. Mateus 16, versículo 18. A igreja local é uma reunião de cristãos que se organizam para realizar os ideais da Igreja Universal. Depois leia 1 Coríntios 1, versículo 1 e 2. Uma igreja local deve ser liderada por pastores, professores, presbíteros e diáconos. Só pessoas espiritualmente maduras devem receber posições de liderança espiritual, conforme 1 Timóteo 3, versículo 2 a 4, 6 e 7. Quando uma pessoa se torna cristã, ela se torna participante da Igreja Universal e deveria também se ligar a uma igreja local. Isso é muito importante, tá? Dessa forma, ela vai se colocar sob a autoridade espiritual de uma liderança qualificada e se envolver no ministério mútuo com outros cristãos, conforme Hebreus 10, versículo 24 e 25. Isso é muito importante. Deus não quer que você fique desigrejado. Embora a igreja sejamos nós, a igreja ela é composta de todos os membros desse corpo de Cristo. Lembra-se que é um corpo, e o dedo não pode viver sem a mão, que não pode viver sem um braço, que não pode viver com o restante do corpo. É óbvio. Então, quanto às coisas futuras, nós também falamos bastante aqui, né? Então, quando elas começarem a aparecer, os sinais dos fins dos tempos começarem a surgir, Jesus vai retornar para a terra como rei para estabelecer a justiça. Mateus 16, versículo 27. Ao longo da história da igreja, ou seja, da primeira vinda de Cristo até o final da sua segunda vinda, muitos sinais têm acontecido. Mas eles se intensificarão quando o fim dos tempos estiver mais próximo, estiver chegando realmente, e a história da humanidade chegará ao fim no dia em que o Senhor Jesus voltar a essa terra. Ele voltará como rei para estabelecer a sua justiça. Guarde aí, Mateus 16, versículo 27. No dia do julgamento, Deus irá julgar a humanidade para confirmar seu destino eterno, ou no céu, ou no inferno, conforme 2 Coríntios 5, versículo 10, Apocalipse 20, versículo 15. E então o velho universo será destruído e substituído por um novo, conforme Apocalipse 21, versículo 1, e os cristãos viverão com Deus na glória, na alegria e no amor para sempre, conforme Apocalipse 22, versículo 5. E só lembrando a vocês que quando as Sagradas Escrituras dizem que esse mundo, né, e o universo em si serão destruídos, não está se referindo a uma nova criação de Deus. Tá? Até porque o mesmo termo foi usado para a destruição desse planeta quando Deus enviou o dilúvio.
Então, uma destruição nesse caso é como se Deus estivesse colocando uma nova roupagem, estivesse restaurando este mundo e o universo com uma nova roupagem, sem a menor possibilidade do menor resquício de pecado nessa terra e nos novos céus, que Deus vai fazer com que sejam renovados. Tá? Então, quando fala em criação de novos céus e nova terra, é isso que o Senhor Deus está querendo dizer. Muito interessante mesmo. Daí, a maioria dos estudiosos acreditarem que esse planeta será a habitação definitiva do povo de Deus, a nova terra, só que restaurado. Amém? Até porque a Nova Jerusalém desce do céu da parte de Deus. E algo muito interessante que eu quero trazer para vocês é que foi dito que a mensagem da Bíblia é tão simples que uma criança mais nova pode entendê-la, mas ao mesmo tempo é tão profunda que o acadêmico mais culto não consegue compreender suas profundezas. No nível mais simples, a Bíblia conta-nos que Deus nos criou à sua imagem e nos ama com um amor tão grande que não podemos compreendê-lo. Por razões escondidas nos mistérios da vontade de Deus, a humanidade pecou contra ele. Esse pecado separou toda a humanidade de Deus e nos destinou a uma eternidade no inferno. Mas como Deus ama tanto cada um de nós, Ele enviou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Como Ele era Deus e sem pecado, o Pai está disposto a colocar nosso pecado em Jesus e entregar sua justiça para nós. Ele faz isso quando acreditamos em Jesus como Filho ressuscitado de Deus e o recebemos ou o aceitamos como nosso Deus. Devemos fazer isso como um ato simples de fé. Quando com fé reconhecemos perante Deus que acreditamos em Jesus e o aceitamos como nosso Deus pessoal, estando dispostos a entregar nossa própria vida para segui-lo, Deus perdoa nossos pecados, passados, presentes e futuros, e nos dá a vida eterna. A partir do momento que isso acontece, nós estamos destinados a ir ao céu como filhos de Deus. Ele quer que vivamos para Ele enquanto ainda estamos na terra. Então nossa vida deve estar comprometida a seguir a Deus da melhor maneira possível. Discernimos sua vontade para a nossa vida ao ler as Sagradas Escrituras e ao fazer o que as Sagradas Escrituras nos mandam fazer, da melhor forma que pudermos. Precisamos nos esforçar. Além disso, oramos e integramos nossa vida com outros cristãos comprometidos que também podem nos ajudar para a vida que agora somos chamados a viver. Jesus disse que o maior mandamento é amar o Senhor nosso Deus com todo o nosso coração, toda a nossa alma e mente, e que o segundo é amar ao próximo como a nós mesmos. Essa é a nossa tarefa, no seu sentido mais amplo, enquanto estamos nesta terra. Quando morrermos, vamos para o céu. E se você chegou a um ponto na sua vida no qual gostaria de responder a Deus dessa forma, diga a Ele que sabe como fazer isso. Se quiser alguma ajuda, leia a seguinte parte das Sagradas Escrituras e ore de acordo. Eu vou falar para vocês aqui essas partes que são muito importantes. Acredite que Deus o criou e o ama e quer que você tenha uma vida com significado na terra e a vida eterna com Ele no céu. E para você ter a certeza disso, leia só João 3, versículo 16, João 10, versículo 10, Efésios 1, versículo 3 a 8. Basta esses textos, tá bem? Diga a Deus que você sabe que pecou e que, portanto, se separou dele, está destinado pela eternidade ao inferno, mas que você quer ser salvo de seus pecados e suas consequências. Isso nos é dito em Romanos 3, versículo 23, Romanos 6, versículo 23, Atos 16, versículo 30 e 31. Acredite que Jesus é a única forma pela qual nossos pecados podem ser perdoados e que podemos acertar nossa vida com Deus. Leia Romanos 5, versículo 8 e João 14, versículo 6. E por último, aceite Jesus como o Senhor da sua vida, entregando-se a Ele com confiança e obediência, principalmente lendo as Sagradas Escrituras, orando e se envolvendo com outros cristãos sinceros em uma igreja local. Confie que você está fazendo o correto com Deus por meio de seu ato de fé em Jesus Cristo. Leia João 1, versículo 12, Efésios 2, versículo 8 e 9 e Apocalipse 3, versículo 20. Se você está pronto para dar sua vida a Jesus agora, você pode orar comigo, tá? Agora mesmo. Eu vou fazer uma oração. Se você repetir essa oração com toda a sinceridade do seu coração, você será salvo. Ore comigo. Deus Todo-Poderoso, a tua palavra afirma que o Senhor habita no céu, mas também me garante que o Senhor está aqui agora comigo, pois tu és onipresente. O Senhor está em todo lugar e não há nada que o Senhor não saiba.
porque Tu és onisciente. Senhor Deus, o Senhor pode ouvir as minhas palavras e o Senhor me compreende mais do que qualquer outra pessoa, Pai, poderia me compreender. A Tua palavra diz que o Senhor é Deus Pai. O Senhor Jesus me ensinou a Te chamar de Abba, de Paizinho. Senhor, eu acredito em Ti e confio que o Senhor me ama e quer que eu tenha uma vida com significado aqui na terra e vida eterna no céu. Eu reconheço que tenho pecado contra Ti. Estou preparado para lutar contra o pecado da melhor forma possível. Por favor, Senhor, perdoe meus pecados. Quero ser salvo de meus pecados e suas terríveis consequências. Eu acredito que somente por meio de Jesus meus pecados podem ser perdoados. Acredito nele e o convido a entrar na minha vida e ser meu Salvador e meu Senhor. Vou viver para Ele o melhor que eu puder, tentando o máximo possível discernir Sua vontade para a minha vida por intermédio da leitura das Escrituras, da oração e entrando em uma igreja de cristãos sinceros que irão me ajudar. Sei que vou fracassar repetidamente, mas eu convido o Senhor a entrar na minha vida e me transformar no tipo de pessoa que o Senhor quer que eu seja e me levar ao céu quando eu morrer. Amém. Se você orou dessa forma com sinceridade, então você agora é um cristão. Seus pecados foram perdoados e a Bíblia diz que o Espírito Santo entrou na sua vida para ajudá-lo a se tornar o que Deus quer que você seja. É um processo muitas vezes lento, tá? Em algumas ocasiões você vai acabar sentindo que está dando um passo para frente e 2 para trás. Mas Deus será fiel e vai ajudá-lo. Nunca desista, não importa o que aconteça. Entre em uma boa igreja de cristãos sinceros que acreditam e seguem a Bíblia. Isso será a chave do seu sucesso na caminhada cristã. E de outra forma você vai acabar tropeçando, tá? Consiga uma Bíblia e comece a ler. Não se preocupe com o que você não vai entender. Isso é natural. Serão muitas coisas, tá? Sublinhe essas passagens e tente seguir adiante. O Espírito Santo gradualmente vai acabar permitindo que você entenda cada vez mais. Também ore a Deus. Conte a Ele sobre os pensamentos mais profundos do seu coração. Peça que Ele o guie, que o ajude a discernir a vontade dEle para a sua vida e a abençoá-lo enquanto vive para Ele. Aprenda mais sobre as orações lendo a Bíblia e se juntando a outros cristãos para orar também. Há muitos bons pregadores na internet, no rádio e até na televisão, mas tenha certeza de comparar tudo o que dizem com as Sagradas Escrituras. Há também alguns que vão liderá-lo para o caminho errado se você não tomar cuidado. Veja bem, há bons livros que você deve ler, tá? Peça ao Senhor para guiá-lo, para ajudar sua necessidade de crescer nele. Deus haverá de conduzi-lo em todo momento. Eu recomendo fortemente que você também passe a estudar as Sagradas Escrituras através do método utilizado aqui no canal Música e Teologia de Edgar de Oliveira. Além dos vídeos de estudo, há também os devocionários diários, que facilita muito o processo de aprendizagem, além de uma rede de oração e intercessão excelente, que vai te conduzir numa vida de intimidade com Deus, além de louvores lindos. Então, navegue pelas playlists que você vai ter a oportunidade de estudar a Bíblia e a história da Igreja Cristã. E esse material todo será usado de uma maneira muito poderosa por Deus na sua vida para te tornar um cristão verdadeiro e a cada dia mais parecido com o Senhor Jesus. O conteúdo é excelente e bastante extenso. E tudo isso é totalmente gratuito. Tá bem? Já peço a todos os que nos acompanharam nesse panorama geral da Bíblia que fiquem ligados, pois no início de outubro nós voltaremos com uma série de aulas sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo, para que você tenha uma definição precisa de quem é Jesus. Eu afirmo sem medo de errar que você vai ficar impactado com todas as informações que eu irei trazer. Sua visão acerca de Jesus Cristo não será mais a mesma. Se você faz parte do nosso grupo silencioso do WhatsApp, você será avisado. Se você ainda não faz parte, é só acessar o meu Instagram, Edgar de Oliveira Oficial, tá? E clicar no link que está no meu perfil. É só clicar que você vai ser direcionado ao nosso grupo silencioso do WhatsApp. E quando estiver próximo das aulas, vocês serão avisados, para que vocês possam estar acompanhando, tá bem? E já aproveita para convidar outras pessoas para poder estudarem com você também as Sagradas Escrituras. Faça isso, pois esses vídeos vão te ajudar muito. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, dessas 17 aulas. E eu aconselho vocês a estudarem bastante, ouvirem novamente. Essa é a vantagem do podcast. Chegou ao final? Volta ao início. Quanto mais vocês ouvirem, mais as verdades farão parte do seu dia a dia. Amém? Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês e até o nosso próximo podcast com a graça de Deus.